Você acredita em Deus, mas a ansiedade está tentando a todo custo dominar o teu coração? O medo a respeito do futuro, o medo a respeito das coisas que você não tem controle, estão assolando a sua mente? Fique um pouco aqui, que você vai entender as armadilhas espirituais e as formas com que nós podemos nos armar para batalhar e lutar contra essas coisas, contra essas situações espirituais. Primeiramente, nós precisamos identificar as mentiras, as setas que o inimigo tenta lançar na nossa mente o tempo todo, a respeito do nosso futuro, a respeito das condições da nossa vida, a respeito de quem é Deus principalmente. O inimigo vai tentar na sua ansiedade o tempo todo fazer com que você duvide do que Deus tem prometido para a sua vida. Ele vai fazer com que você duvide das palavras da Bíblia. Então nós precisamos blindar o nosso coração, nós precisamos identificar aonde o inimigo está atacando no teu coração, no meu coração, para que a gente consiga, através e em cima da palavra, ajustar, corrigir e lançar fora esse medo a respeito do futuro. Um pontapé inicial que é crucial é que a gente identifique, que a gente reconheça a nossa fragilidade. Eu costumo dizer para pessoas que sofrem de ansiedade, assim como eu também sofri muito com ansiedade, que a ansiedade ela é linda, apesar de que é contraditória essa frase, mas ela é de uma beleza significativa. Porque em cima da ansiedade, quando você entende que ela não é capaz de gerar absolutamente nada a respeito do seu futuro em termos de melhora na sua saúde, melhora nas condições da sua família, ou melhora em qualquer outra condição, seja financeira ou qualquer que seja. Ela é a forma mais incrível de revelar que única e exclusivamente o poder a respeito do futuro está apenas nas mãos de Deus. Quando nós conseguimos reconhecer essa nossa fragilidade, já é um pontapé fundamental e crucial a respeito da possível cura da ansiedade. Outro ponto fundamental é que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. É crucial, não existe uma forma de lidar espiritualmente contra a ansiedade se você não estiver se alimentando da palavra de Deus. Tanto que nesse vídeo nós vamos citar alguns trechos que vão ajudar a gente nesse processo, ajudar você a entender aonde está as mãos de Deus na nossa vida, e isso vai ajudar a nos libertar da ansiedade. E por último, e não menos importante, na verdade ela é extremamente fundamental também, é que nós devemos orar. Para pessoas que talvez não entendam muito o cristianismo, mas a oração ela é extremamente fundamental para a nossa cura a respeito da ansiedade. Porque é através dela que nós vamos expor para Deus os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas inseguranças, e nós vamos crer que tem alguém do outro lado da linha ouvindo a nossa oração. Porque não adianta você dizer que crer em Deus se você tem medo do futuro. Se nós cremos que alguém criou tudo e todas as coisas, esse ser sabe como foi o início, como é agora e como será o futuro, por que nós insistimos em tentar entender ou ter o controle sobre coisas que não aconteceram? Então a oração vai nos ajudar a expor os nossos sentimentos, a pedir ajuda para Deus, a profetizar a palavra de Deus nas nossas orações. Nós precisamos orar a palavra de Deus também para que nós possamos alimentar o nosso coração com a verdade da Bíblia. E isso é fundamental, eu repito, eu vou ser insistente no quão é fundamental nós identificarmos as mentiras do inimigo, as mentiras da mente, as mentiras sobre o medo que a ansiedade tenta fazer. Nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade perante Deus através da oração, através da leitura e entendimento mesmo. Precisamos nos alimentar da palavra e, por último, precisamos orar em cima das nossas ações, nossos sentimentos e orar a palavra de Deus.
Bom, para começar, nós vamos ler um versículo de Provérbios, no capítulo 3, o versículo 5. E ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. É um versículo curto, prático de se entender, mas que nós precisamos literalmente praticar no nosso dia a dia, seja em orações e seja em repreender todo e qualquer pensamento que contradiga isso. O que quer dizer esse confiar desse versículo? Confiar é quando você deposita literalmente a confiança em algo ou alguém que não vai te enganar, não vai te trair e não vai te decepcionar. É algo literalmente confiável. E aqui nesse versículo, a respeito da confiança, é em Deus. Se nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, nós precisamos confiar. E como no próprio versículo diz, não coloque a confiança no teu próprio entendimento. Não tente entender coisas do futuro, não tente ter responsabilidade sobre coisas que você não consegue controlar. E bora lá para mais uma passagem da Bíblia para nós alimentarmos em algo que vai nos auxiliar nessa limpeza espiritual e nós transformarmos a ansiedade em fé. No capítulo 26 do livro de Isaías, no versículo 3 e 4, diz o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha que loucura, né? Que interessante como é a palavra de Deus. Tu conservarás em paz. Entenda que a ansiedade é o oposto disso. A ansiedade é quando a nossa mente está com um turbilhão de emoções que nós não conseguimos ter paz. Nós pensamos em coisas o tempo todo que tiram a nossa atenção, roubam a paz do nosso espírito, porque nós tentamos dominar sobre coisas que não dominamos. Então nós devemos firmar a mente no Senhor, confiar que Ele está no controle de todas as coisas. E isso é fundamental, é você começar a proferir na tua mente o tempo todo, toda vez que vem um pensamento negativo, vem um medo a respeito do futuro, vem um medo da morte, vem um medo de doenças, vem um medo de coisas que nós não temos o controle, nós temos que confiar, falar para nossa mente o tempo todo em orações. Confia no Senhor, e isso vai ajudar no processo. Mas por que é difícil confiar? Porque a nossa mente, ela meio que tem um padrão, ela tenta o tempo todo estabelecer uma causa a respeito do nosso sofrimento. Ela tenta colocar circunstâncias a respeito de que, se você está sofrendo por isso, é porque aconteceu aquilo. E nós tentamos identificar padrões o tempo todo. E isso dificulta a forma com que nós confiamos em Deus. Então, toda vez que nós passamos por provas, por medos ou dificuldades, nós entendemos, mas eu acredito em Deus, por que eu estou passando por isso? Se eu acredito, se eu confio, se Ele diz que Ele é bom, por que eu tenho que passar por tanta coisa? E o inimigo vai começar a soprar coisas na sua mente, frases que, tipo assim, mas se você é cristão, por que você está sofrendo? Se você é filho de Deus, por que você está nessa situação? Então nós precisamos combater essas vozes na nossa mente, que nem eu falei, proferindo esses versículos que a gente vai aprendendo com o tempo, para que a gente confie em Deus, que a gente confie de que Ele está no controle, que não é a nossa mente que vai dizer sobre o nosso futuro. Bora lá para mais um versículo para exercitar a nossa fé. No livro de Isaías, no capítulo 50, o versículo 10 diz assim: quem há entre vós que tema a Deus e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então, quando você estiver em trevas, quando a tua mente estiver totalmente perturbada, você deve colocar esses sentimentos sobre o Senhor em oração principalmente
e dizer tudo aquilo que você está sentindo e confie que Ele está no controle. É difícil, mas Ele está no controle. Assim como esses versículos que a gente leu anteriormente, todos eles estão direcionando, confie no nome do Senhor. E olha o que diz no capítulo 56 do livro de Salmos, no versículo 3 e 4, diz assim: No dia em que eu temer, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus pus a minha confiança, não temerei. O que me pode fazer o homem mortal? Ou seja, nada foge do controle de Deus. E esse versículo diz a respeito disso, de que quando eu estiver em temor a respeito de algo, eu preciso confiar em Deus. Olha o quão fundamental, mais uma vez, dizendo que eu preciso confiar mesmo que eu esteja em uma situação de trevas, na minha mente, no meu coração, no meu espírito. Porque é nesse momento que eu preciso confiar, é aí que eu preciso provar literalmente o que eu acredito, que é a palavra de Deus. E para finalizar, mais uma vez no livro de Isaías, que é um livro tremendo para nos auxiliar nesse processo de cura a respeito da ansiedade, no capítulo 41, versículo 9 e 10 diz assim: Eu te tomei desde os confins da terra, chamei-te dos seus recantos mais distantes e te disse: Tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e te sustentarei com a destra da minha justiça. Olha que promessa tremenda. Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele no versículo anterior, eu te encontrei desde os confins da terra. Então saiba que Deus, Ele te busca, Ele te procura, indiferente em qual área você está, em qual situação você se encontra dentro da ansiedade. Ele te busca, Ele te quer perto dele. Então não tenha medo. Creia que Ele está no controle, que Ele te resgata, Ele vai te tirar desse processo de dor e de medo a respeito das coisas que você não consegue controlar. E para finalizar, se realmente você quer ser transformado, eu sugiro que você leia o capítulo 1 e 2 do livro de Jó. Muitas pessoas se atentam única e exclusivamente às questões negativas que aconteceram na vida de Jó, a respeito das perdas, a respeito da perda da família, dos bens, e ninguém se atenta, ou poucas pessoas se atentam a como Deus interagiu na conversa com o inimigo nesses dois capítulos. Ele criou condições em que o inimigo poderia atingir a Jó até certo ponto, ou até, vamos dizer assim, até onde Deus permitiu que ele atingisse. Olha só o que diz no capítulo 2, no versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: Pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Olha que interessante esse trecho. Muitas pessoas, como eu falei, focam nas tristezas, nas dores de Jó, mas olha só o quão grandioso esse versículo, porque Deus, nesse ponto, ele colocou uma condição para o inimigo. Ou seja, todas as dores, todos os medos que você está sentindo, nada foge do controle de Deus. Talvez Deus até permite que você passe por provações ou por dificuldades tremendas, mas é porque Ele quer transformar o teu caráter, o teu medo, Ele quer blindar a tua fé através dessas dores. Então perceba que Deus continua no controle, mesmo nesse caso de Jó. Ele perdeu muitas coisas de fato, ele sofreu muitas coisas de fato, mas no fim Deus ainda estava no controle e ainda Ele colocou uma condição: poupa-lhe a vida. E o inimigo não tem poder a respeito do que Deus coloca como regra. Então não tenha medo, Deus ainda está no controle. Todos os versículos que a gente viu é a respeito de confiar em Deus. Então creia que Deus tem o controle e a chave sobre a sua e a minha vida. Então nós não devemos ter medo do futuro. Amém?
Então, para finalizar, bora fazer uma oração breve, mas para que a gente possa pedir uma ajuda de Deus, de ajuda de Cristo e do Espírito Santo, para que nós possamos gravar essas informações, que nós possamos buscar, reler se for necessário. Enquanto a gente tiver dúvidas a respeito de Deus, nós possamos proferir essas palavras em oração, ok? Pai, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos nossos corações, os nossos medos, os nossos sentimentos, Pai. Que todo aquele que ouvir essas palavras possam lançar sobre o Senhor todo o medo do futuro, todo o medo da morte ou das inseguranças que nós não temos o controle, Senhor. Nós depositamos sobre o Senhor toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Entregamos em Tuas mãos o controle e a chave sobre tudo que temos e tudo que somos. Que nós possamos confiar na Sua palavra, que nós possamos crer que o Senhor é literalmente o dominador de nossas vidas, do futuro, de tudo e todos. Que nós possamos crer que nós podemos e seremos curados da ansiedade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então essa foi uma breve explicação de como nós podemos iniciar um processo de cura em cima da ansiedade. Que você possa proferir as palavras, possa tentar ler mais, aprender mais a respeito de como Deus cura os nossos medos, os nossos traumas, e tenha consciência de que às vezes as dificuldades vêm e os medos vêm mesmo, mas é para que a gente prove aquilo que a gente está aprendendo sobre Deus, aquilo que a gente já aprendeu algum dia. E esse processo, apesar de doloroso muitas das vezes, quando nós perseveramos na crença de que Deus está no controle, vai chegar uma hora que essas vozes do inimigo, essas vozes do mundo sobre a nossa mente, elas não terão mais poder e nós conseguiremos dominar esses medos. Então creia, vai dar certo e você vai ser curado da ansiedade em nome de Jesus.